E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre a divisão. Mas o que é a divisão? A divisão é mais uma operação das operações básicas, né? No total são essas quatro: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vimos adição e subtração e vimos que uma é a oposta da outra, é o inverso da outra, certo? E agora nós vamos ver a divisão, que seria oposta ou a inversa da multiplicação, ok? Então, a gente vai ver também que quando a gente faz essa operação inversa, quer dizer que se a gente mudar alguma coisinha da divisão, a gente chega na multiplicação, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou resolver dois casos aqui para vocês verem. E esses dois casos vão me ajudar a mostrar a vocês como faz para dividir e também quais são os termos de cada uma das parcelas que vai aparecer aqui. Vamos lá. Primeiramente, o que é que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos olhar esse número da esquerda para a direita e vamos olhar se divide por 9. Então, pegamos o primeiro termo, seria o 2, certo? A gente bota esse tracinho aqui para identificar que a gente pegou o 2. 2 é divisível por 9? Não, né? Ele é menor, então não é divisível por 9. Então a gente esquece o 2 e pega o 24, passa um no caso. Aí agora nós temos 24 divisível por 9. É assim, né? A gente pode colocar 2, né? Que dá 18. Aí subtrai, fica resto 6. Ok? E agora, o que é que acontece? Nós pegamos só o 24, não foi? Aí deu 3, que era 243. Aí deu o resto 6. Note os nomes, resto, certo? Aí agora, já que nós pegamos até o 4, nós vamos descer o próximo número. Então, o 3 vem para frente do 6, 3. Certo? E agora a gente sabe que qual número vezes 7 dá 63. Então, exato, né? Que é o 7. 63, 7 vezes 9, 63. É uma subtração. Subtraindo 63 de 63, dá 0. A gente tem isso aqui. Acabou a nossa conta. Simplesmente isso. Aí agora nós vamos escrever os termos. Bora lá. Esse aqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o quociente. E esse aqui embaixo, o que vai ficar no final dele é o resto. Ok? Então nós temos, no começo da conta, nós não tínhamos isso, né? Então nós tínhamos o dividendo e o divisor. Nesse caso aqui, 183 é o dividendo. Aí tem esse sinal aqui, né? Que é como se fosse uma parte quadrada, ó, que representa a divisão, certo? E nós temos o 12 dentro desse sinal. Isso quer dizer que ele é o divisor, né? O resultado que a gente vai obter é o quociente e o que resta no final é o resto. Vamos responder isso aqui. A gente da esquerda para a direita olha os números e qual é divisível pelo dividendo. Divisor, aliás. Então eu pego o 1. 1 é divisível por 12? Não, porque ele é menor, né? Então a gente esquece o 1 e pega o próximo. 18. Agora a gente tem 18, né? 18 é divisível por 12? É, ele é maior, né? A gente coloca 1. Aí dá 12, 1 vezes 12. 12, subtrai, né? Aí resta 18 menos 12. 6. Aí a gente pega o próximo número que a gente tinha pego antes, que era o 3. Assim. E agora, qual é o número que eu vou multiplicar por 12 que vai dar 63? Não tem, né? Mas tem um próximo, que é o 5. 5 vezes 12, 60. Resta 3. 3 é divisível por 12? Não.
A gente tem mais algum número aqui, que a gente já desceu o 3, né? A gente tem mais algum número depois do 3? Não tem. Então o 3 é resto. Então agora nós temos 183 como dividendo, 12 como divisor, 15 como quociente e 3 de resto. Agora vamos representar. Eu vou escrever uma menorzinha aqui para a gente representar ela numa forma de multiplicação, tá certo? Vamos escrever 10 dividido por 3. A gente pega o 1, né? 1 é divisível por 3? Não, então a gente esquece 1 e pega 10. Pega o próximo, né? 1 com 0 é 10. Então, qual o número que eu multiplico por 3 que está próximo de 10? 3. 3 vezes 3, 9. A gente subtrai. 10 menos 9, 1. 1 é divisível por 3? Não. Tem mais algum número para descer? Também não. Então, 1 é resto. Certo? Então, nós temos 10 como dividendo, 3 como quociente, 3 como divisor, 3 como quociente e resto 1. O que isso quer dizer? Se nós pegarmos 3 linhas e 3 unidades cada uma, veja, bora lá, né? A gente vai pegar 3 linhas e 3 unidades cada uma. Então, linhas vão ser assim, né? Então a gente pega uma linha, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Eu vou até escrever mais separado aqui para vocês verem. Vamos lá. 1, 2, 3, né? Aí nós vamos escrever quantas linhas dessas? 3. Então vai ser mais uma, aí tem uma unidade, 2, 3, mais uma. 1, 2, 3. Isso aqui dá quanto? 3, 6, 9. Na multiplicação a gente só precisa recordar a linha, né? 1, 2, 3 e as colunas. 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Mas nós não queremos 9, nós queremos 10. E aonde é que esse 10 vai aparecer? Aqui embaixo. E aonde é que ele está aqui na nossa divisão? No resto, né? A gente viu, ó, 3 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 3 colunas e resto 1. Se fosse aqui, ia ser 12 linhas de 15 colunas com resto 3. Então ia ser 12 linhas com 15 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12 linhas assim. E no final ia ter 3 pontinhos apenas, porque é o resto. Tá certo? Então, vou dar uma olhada agora aqui nas anotações para aqui calcular. Então, aqui, né? A gente viu que a intenção da divisão é repartir as coisas em partes iguais, né? Já que ele colocou, nesse caso aqui, a gente tem 3 pontinhos e 3 colunas, partes iguais. Então, poderia ser 4 pontinhos e 3 colunas, também ia ser partes iguais, certo? Então, é assim, se eu desse um problema para vocês, eu queria que vocês respondessem de cabeça. Eu tenho 8 bloquinhos de madeira, mas eu quero dividir com um amigo meu. Eu quero ficar com metade e ele com metade. A gente vai ficar com quantos? Quantos bloquinhos cada um? 4, né? Porque são 2 pessoas. Eu dou 4 para ele e fico com 4. Partes iguais. Se eu tiver 12 e quiser dividir em partes iguais para 3 amigos meus, eu e mais 2, certo? Aí ficaria quanto? 4 também. Porque eu ia ficar com 4, meu amigo com 4 faz 8, e outro amigo com 4 faz 12, certo? Se eu tivesse 10 bloquinhos,
madeira e quisesse dividir com 5 amigos meus, e aí, quantos ficariam? Eu ficaria com 2, um dos meus amigos com 2, outro com 2, outro com 2, é exatamente isso. Ó. Se eu tivesse 10 bloquinhos para dividir entre 5 pessoas, daria 2, né? 2 vezes 5, 10. E resta 0. Entendeu? Pronto, é basicamente isso. Agora eu vou mostrar o que eu disse, né? Que é o jeito que a gente já faz a multiplicação. Então, vou escrever aqui. Vamos escrever o número 134 dividido por 3. Não quero nem pensei para dar certo. Isso dá? Não dá certo, não dá exato, né? Mas vamos lá, fazer. O 1 não dá, né? Eu divido por 3, então a gente pega 13 e dá 4. 4 vezes 3, 12. Resta 1, né? Quando subtrai. Desce o 4, 14. Dá 4 de novo, 12. Subtrai, resta 2. Pronto, é isso aqui. Então a gente tem. Esse aqui é o dividendo. Esse é o divisor. Quociente. Opa. Quociente não, né? Quociente. E aqui embaixo o resto. Então, tem uma coisa que a gente pode usar para calcular, né? Uma forma de não fazer isso por divisão. Ou então, que no final das contas fica mais difícil fazer desse jeito. Usar a multiplicação para resolver uma divisão. Em casos pequenos é simples, mas em casos maiores, com centenas, milhares, no dividendo fica um pouco difícil, certo? Mas esse aqui que eu vou mostrar a vocês ajuda muito para vocês tirarem a prova. Não tenho certeza se o que eu fiz está certo. Então vocês vão usar isso para conferir sua continha e ver se vai bater o resultado, certo? Então vocês vão pegar o quociente vezes o divisor mais o resto. E isso aqui vai ter que ser igual ao dividendo. Ok? Quociente. Quociente vezes o divisor mais o resto igual ao dividendo. Ok? Pronto. Então, vamos tirar a prova dessa continha, ver se eu ideal alguma coisa. Quem é o quociente dela? 44. Vezes o divisor, 3. Mais o resto, 2. Isso aqui tem que ser igual a o dividendo 134. Ok? Então vamos lá, vamos para essa. Quando a gente tem algumas expressões assim, né? Ainda não falei para vocês, que seja o nosso próximo passo aqui. Nem tanto. Mas enfim, isso é importante ressaltar, né? Quando a gente tem multiplicação, soma, subtração, divisão, assim, tudo na mesma continha, primeiro nós começamos resolvendo as multiplicações e divisões da ordem da esquerda para a direita. Quando a gente resolver todas as multiplicações e divisões, a gente parte para a soma e para a subtração, ok? Adição e subtração. Então vamos lá. Primeiro a gente resolve essa multiplicação. Vai ficar, vamos para cá, né? Que a gente tem mais espaço. 44 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, dá 132 essa soma aqui, ó. Então, esse aqui vezes esse aqui dá 132. Aí agora, mais 2 vai ter que ser igual a 134. 132 mais 2 é quanto? 134, né? Então, esse mais esse dá 134. Isso aqui é igual a 134. 134 é igual a 134?
Sim, né? Então, o que a gente fez está certo. Esse ponto está certo. 134 dividido por 3 é igual a 44. Só que com o resto 2. Ok? Então, nossa divisão é basicamente isso, certo? Deixa eu ver se a aula ficou 15 minutinhos, tá bom, né? Nossa aula de divisão é basicamente isso, certo? Vocês podem usar isso aqui para resolver outras coisas. Vamos supor que não tem o dividendo. Mas se eu tiver o quociente, o divisor e o resto, eu consigo resolver, né? Porque eu resolvo apenas uma multiplicação. Tá entendendo? Por exemplo, vamos apagar isso aqui. Se eu disser que eu tenho quociente, né? Vou deixar assim, igual a 4. Aí eu tenho o divisor igual a 5. E o resto igual a 0. Ok? Em algum certo problema ele disse isso aqui. Então, como é que a gente acha? Eu quero saber qual é a dividendo. E aí, é possível? É, por essa fórmula que a gente aprendeu, né? A gente vai substituir o quociente, que é aqui 4, vezes o divisor, que é quem? 5, mais o resto, que é quem? 0. Isso aqui vai ser igual ao dividendo. Como é que a gente vai escrever? Vai escrever dividendo? Não, a gente pode escrever uma letra no lugar dele, certo? Então, bora colocar D de dividendo, ok? Quando eu descobrir D, eu sei que é o dividendo. Então, 4 vezes 5 mais 0. 4 vezes 5 a gente resolve a primeira multiplicação, né? 4 vezes 5, 20 mais 0 é igual a D. 20 mais 0 é o próprio 20, né? É igual a D. Então, o dividendo era 20. Nós tínhamos essa continha aqui, ó. 20 dividido por 5, né? E aqui 4 e aqui resto 0. Ok? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. E tanto quanto a multiplicação, a divisão é importante também, certo? Então, pratiquem bastante, que isso aqui vai ser relevante para o futuro de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.